Muito bem, estamos de volta aqui com o Dr. Vinícius Marques, oftalmologista, médico do Instituto do Olho, Santa Catarina, né? Isso. Não é? Ali na rua Teodoro Tonon, sempre à sua disposição, quando você precisar de um especialista. Então, doutor Vinícius, nós estamos falando sobre catarata, os fatores de risco para a catarata. Sim. Poderia citar mais alguns que ocorrem, muitas vezes mais raro, mas pode ocorrer. Sim, em crianças, né, em senato, tudo. Com certeza. Para que os pacientes tenham uma ideia da importância da catarata, hoje a catarata é a principal causa de cegueira no mundo. Consideramos como uma causa de cegueira reversível, porque podemos operá-la, mas é a principal causa de cegueira ainda no mundo hoje. Então, a cada idade temos riscos diferentes. Na criança, no bebê, no intrauterino, algumas doenças e algumas situações podem predispor ao aparecimento da catarata. Então, há alguns casos de toxoplasmose, alguns casos de rubéola, alguns casos de malformações genéticas podem predispor ao aparecimento da catarata ainda na vida intrauterina. Por isso a importância da realização do pré-natal, por isso a importância da avaliação oftalmológica ainda nos primeiros meses de vida. Num paciente um pouco mais crescido, na idade adulta ou ainda na adolescência, temos situações que já predispõem à formação da catarata de forma precoce que estão relacionadas a uso de algumas medicações, intoxicação por alguns componentes. Então, das medicações mais comuns é o corticoide, que muitas vezes o paciente usa indevidamente para controlar um processo alérgico, para controlar um processo inflamatório, um processo de dor, e acaba predispondo ao aparecimento da catarata. Algumas outras intoxicações por metais, por chumbo, por ferro, algumas situações podem predispor ao aparecimento da catarata. Na vida adulta, fatores muito comuns: álcool, fumo, exposição solar excessiva sem proteção dos olhos, doenças como a diabetes, hipertiroidismo, o próprio envelhecimento. Então a gente tem diversos fatores que são comuns no nosso dia a dia que predispõem, se não um aparecimento fora do prazo, fora do tempo esperado, né, que é a catarata senil. Muitas vezes o paciente teria uma catarata aos 60 e começa a aparecer com 50, com 50 e pouco, esse cristalino mais amarelado, porque ele se expôs excessivamente ao sol, porque fumou, porque teve uma ingesta de álcool acima do que se imaginava como saudável, como social. Então tem alguns fatores, sim, que fazem bastante diferença. Isso. Um detalhe, e quais são os sintomas que esse paciente apresenta? Por exemplo, uma criança que recém-nasceu, como desconfiar que ela possa ter uma catarata congênita? Como que os pais podem começar a perceber alguma alteração? Sim. O primeiro teste que ajuda a detectar e é muito eficiente é o próprio teste do olhinho, onde a gente faz uma projeção de luminosidade no fundo do olho para poder examinar o reflexo lá da retina. Então, quando a gente imagina que a catarata está aqui no meio do caminho, atrás da menina dos olhos, quando a gente consegue ter uma luminosidade plena da retina, que é aquele reflexo vermelho que às vezes a gente vê nas fotografias com flash, a gente sabe que aquele cristalino está transparente e diminui a chance dessa criança ter uma catarata. Depois, nas consultas ao pediatra, também os pediatras estão sempre atentos a isso, mas os pais podem observar, além desse reflexo vermelho, a dificuldade muitas vezes da criança em focalizar em algum objeto, em focalizar em alguma imagem colorida, em esboçar alguma reação a alguma brincadeira, um aparecimento do pai ou da mãe, algum brinquedinho. Às vezes a criança com dificuldade ao engatinhar de pegar algum pequeno objeto, algum pequeno brinquedo. São situações que denotam baixa visão, que é a mesma baixa visão que vai acometer um adulto ou um idoso. Mas na criança a gente tem que estar mais atento, porque ela não consegue contar, ela não consegue nos informar. Já num paciente adulto ou num paciente idoso, as queixas são relacionadas à baixa visual. Então, muitas vezes o paciente começa a referir
desconforto em algumas situações de luminosidade, quando o sol está muito intenso, ou quando ele recebe um farol na contramão. Muitas vezes o paciente refere que tem uma névoa que não melhora, então ele acerta os óculos, ele troca os óculos, mas aquela névoa continua. Diminuição das cores. Então, doutor, os verdes já não estão mais tão verdes, as cores estão mais apagadas. Isso tudo se justifica pela diminuição da transparência do cristalino, né? Ele começa a funcionar como se fosse um véuzinho de noiva, como se fosse uma cortina fininha. Então os sintomas não dói, o olho não fica vermelho, o paciente não sente nada, é lento o processo, mas ele pouco a pouco vai perdendo a qualidade e a capacidade da visão. Todo ser humano é predisposto a ter catarata um dia. Sim. Por isso, a Organização Mundial de Saúde já não considera mais como uma doença, e sim como um processo natural do envelhecimento. Eu costumo brincar com alguns pacientes quando ficam tristes que é bom negócio ter catarata. Quem viver até lá, em algum momento terá catarata, né? É claro que a solução é cirúrgica, o paciente tem algum desconforto, mas em algum momento, ainda que aos 80, aos 90, aos 95, aquele cristalino vai se tornar mais amarelado e a catarata vai aparecer. Mas é sinal de que estamos vivos, de que o corpo foi envelhecendo. Isso. Tem pessoas que têm predisposição mais precoce. Sim. Já começa a apresentar catarata numa idade Sim. mais precoce, aos 50, 50 e pouco, muitas vezes motivado pelo diabetes, pelo hipertiroidismo, pelo fumo, pelo álcool, pelo excesso de exposição solar. São fatores que, quando não predispõem por si só, eles antecipam, às vezes, o aparecimento. Por isso que quando a pessoa vai para a praia, piscina, tem que ter a proteção dos olhos, né? Sim. E usar uma lente adequada, escura, né? Sem não dúvida. Qualquer uma. Que muitas Sem vezes dúvida. pensa que é escuro e está protegendo e não está. A gente necessita das proteções adequadas, né, contra os raios UVA e UVB, mas, na verdade, hoje, por determinação, no Brasil, todas as empresas sérias, né, e todas as marcas mais, não necessariamente conceituadas ou grifes, mas as empresas mais sérias de produção de lentes escuras são obrigadas a adicionar. O perigo mora, às vezes, naquele óculos da barraquinha ou aquele óculos que foi comprado sem uma nota fiscal. Que não sabe a procedência. Exatamente. Né? Às vezes não tem essa proteção Muitas adequada. vezes está com uma lente escura que não está protegendo em nada. Mas todos nós, até as crianças, deveriam ir à praia e com óculos escuros. Sim. E o diagnóstico da catarata, como é realizado? Através de um exame oftalmológico completo, onde a gente inicialmente começa a colher esses dados da história do paciente e no exame da visão a gente percebe que mesmo no exame da refração, né, da medida da visão, a gente percebe que mesmo com óculos adequados, o paciente não enxerga. Então o grau está certo, a gente refina o grau, acerta o grau, mas a visão não melhora. E aí a gente faz um exame da parte posterior do olho e encontra nitidamente um cristalino mais esbranquiçado, mais opacificado, mais amarelado, e percebe que a retina está saudável lá no fundo do olho, o grau está ok, o olho como um todo está todo perfeito, e o que não permite com que a visão se faça de forma plena é justamente aquela opacidade cristalina. Então o diagnóstico é um diagnóstico relativamente simples. Todo oftalmologista é capaz de diagnosticar e de orientar o paciente numa primeira consulta do que tem que ser feito, qual é o caminho. Existem estágios diferentes da catarata para submeter a pessoa à cirurgia? Sim, sem dúvida. Todo paciente em torno dos 50, 60 anos já terá um cristalino mais amarelo, mais opacificado. Então, uma criança pequenininha tem um cristalino mais claro, um jovem em torno dos 20, 30 anos de uma coloração diferente, uma pessoa em torno dos 50, 60 anos um pouco mais amarelado, e dessa forma as cataratas começam a aparecer e são classificadas. O momento oportuno e efetivo da correção da catarata é somente aquele momento que ela começa a prejudicar a visão.
Então, às vezes, a gente vê um paciente com 70 anos que tem um cristalino mais amarelado, mas que a visão ainda está perfeita. Isso. E nem por isso há necessidade de indicação de correção cirúrgica. Então, o momento da correção da catarata é naquele estágio ou naquele grau onde ele efetivamente começa a prejudicar a visão. Muitas vezes o médico toma nota de que tem uma catarata inicial e nem preocupa o paciente, porque isso é um processo natural de envelhecimento. Se a visão está boa, não há nada que nós vamos fazer. Vamos prescrever o óculos e fazer o acompanhamento anual. À medida que isso daí for mudando, modificando, a gente tem a necessidade de correção. E é comum a catarata cometer os dois cristalinos, né? Os dois olhos, né? Sim. Normalmente, quando tem catarata em um, vai ter no outro. Em 90% das vezes, é como o cabelo branco. Vai aparecer dos dois lados. Então, às vezes, ela está em estágios diferentes. O paciente tem um olho que está com mais dificuldade, mas no outro olho já tem um pouquinho. Mas, como em se tratando de um processo de envelhecimento, é natural que ela venha, que essa esclerose do cristalino aconteça nos dois olhos, aconteça de forma bilateral. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos já falando sobre a correção cirúrgica. O que é realizado para corrigir essa catarata. Então, só um breve intervalo e já voltamos.